AMA realiza bazar a fim de arrecadar donativos para as obras da instituição e você vai ver também. Congresso aprovou a medida provisória que obriga planos de saúde a fornecerem de graça aos clientes os remédios orais contra o câncer. Os casos de dengue aumentaram em 3 capitais e especialistas estão atentos à incidência da doença em todas as regiões do país. Compras feitas em aplicativos sem precisar ir nas lojas aumentaram quase 30% no ano passado. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai imprimir um manual com a nova legislação que altera o Código Estadual do Meio Ambiente. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, tempo firme em todo o sul catarinense. O Congresso aprovou a medida provisória que obriga os planos de saúde a fornecerem de graça aos clientes os remédios orais contra o câncer. Esses medicamentos são menos agressivos aos pacientes e podem ser administrados em casa. O texto já havia sido aprovado pela Câmara, mas como foi alterado no Senado ontem, teve que ser novamente analisado pelos deputados. O plenário entendeu a urgência da medida provisória e concluiu a aprovação nesta quinta-feira. De acordo com o texto, para validar o custeio do tratamento pelas operadoras, será preciso apresentar prescrição médica, registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a inclusão do medicamento na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A medida provisória fixa prazo de 120 dias para que a ANS avalie a incorporação de medicamentos. Até o último momento, essa discussão que fizemos para que pudéssemos chegar ao texto que era possível, inclusive discutido com a Câmara dos Deputados, haja vista que nós temos um prazo, né? E a medida provisória ela vem para nos ajudar a não ter o pior texto que seria o caso dessa medida provisória cair. Para o caso de o prazo não ser cumprido, o texto garante a obrigatoriedade automática do fornecimento dos medicamentos e tratamentos pelos planos de saúde até a decisão final. E mesmo se a decisão for desfavorável, será garantida a continuidade do tratamento ou do uso do medicamento, custeada pelo plano. De acordo com a medida, os medicamentos orais contra o câncer devem ser fornecidos ao paciente ou a seu representante legal em até 10 dias após a prescrição médica. O fornecimento por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada poderá ser fracionado por ciclos de tratamento. Será obrigatório comprovar que o paciente ou seu representante legal recebeu as devidas orientações sobre o uso, conservação e o eventual descarte do medicamento. Se adequar o orçamento à saúde à realidade do que o país precisa. E quem melhor, senão a Agência Nacional de Saúde, para determinar se o medicamento deve ou não fazer parte. É muito melhor para nós brasileiros termos uma ANS, ainda que deficiente, não trabalhando na rapidez que gostaríamos, fazendo o controle desses medicamentos e do orçamento que nós temos disponível, do que o mercado. Porque se depender dessas indústrias farmacêuticas, elas vão querer tirar bilhões. Com a conclusão da votação dos deputados nesta quinta-feira, a medida provisória segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro. Mas para virar lei, a MP precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Os casos de dengue estão aumentando mais de 100%, isso em São Paulo, capital, também no Distrito Federal e já há registros em Goiânia. Especialistas e autoridades de saúde alertam para esse crescimento e também o crescimento dos criadouros. A incidência da doença pode estar atingindo outras regiões do país. Dados do Ministério da Saúde, do Boletim Infodengue da Fiocruz e das secretarias municipais e estaduais de saúde indicam que o Brasil corre grande risco de enfrentar uma epidemia de dengue este ano. O último boletim do governo federal revelou que em janeiro deste ano foram registrados 40.127 casos de dengue no país.
O número é 48,1% maior que no mesmo período do ano passado. A região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência da doença, seguida das regiões Norte, Sudeste, Sul e Nordeste. De acordo com o Serviço de Infectologia do Hospital Aeroporto, na Bahia, 3 fatores contribuem para a possibilidade de uma epidemia da doença no país: a intensa quantidade de chuva, a própria periodicidade da doença e a circulação simultânea de 2 sorotipos de dengue. A cada 3 anos é observado um aumento mais significativo de casos de dengue. Em 2016, foram registrados muitos casos, assim como em 2019. Desta forma, o ano de 2022 estaria na mira. Os sorotipos 1 e 2 estão circulando na maior parte do país, e isso aumenta ainda mais o risco de contaminação. De acordo com o Infodengue, no mês de janeiro, o estado de São Paulo registrou quase 12 mil casos da doença. Na última semana do mês, 10 cidades estavam em situação de epidemia para a doença. A dengue, assim como a zika e a chikungunya, é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. O vetor se prolifera em ambientes quentes e úmidos, o que torna o período de verão extremamente favorável à sua disseminação. Todo cuidado é pouco. Lentidão ao caminhar pode ser um risco de incapacidade funcional em idosos. Pesquisadores descobriram que a velocidade da caminhada é um indicador de risco aumentado para a perda da capacidade de realizar atividades cotidianas. Os pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, no interior paulista, e da University College London, no Reino Unido, descobriram uma maneira eficiente, simples e barata de predizer o risco de perda da capacidade funcional em idosos. Eles identificaram que a lentidão da marcha pode ser considerada isoladamente um indicador de risco aumentado para a perda da capacidade de realizar atividades cotidianas, desde as mais básicas como levantar da cama, tomar banho e trocar de roupa, até as chamadas atividades instrumentais, que incluem fazer compras, administrar o próprio dinheiro, ir ao banco e usar transporte público. Geralmente, a perda da capacidade de executar atividades básicas e instrumentais pode ser simultânea ou anteceder a chamada síndrome da fragilidade, que atinge grande parte da população idosa, aumentando o risco de queda, hospitalização e morte. De acordo com o Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos, o estudo mostrou que medir apenas a velocidade da caminhada já é suficiente para prever com eficiência a perda de capacidade funcional em idosos. Os dados da pesquisa mostram que a lentidão da marcha precede em alguns anos essa perda. É uma constatação importante para facilitar o monitoramento do problema. A seguir, compras online batem recordes de vendas no país. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto Habite Seguro, que facilita a compra da casa própria para os profissionais da segurança em todo o país. Na conclusão dos trabalhos, os agentes de trânsito também foram incluídos no programa Habite Seguro. Com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, a proposta permite a contratação de linhas de crédito imobiliário em condições facilitadas para profissionais de segurança pública. Após a análise dos deputados ser adiada 2 vezes na semana passada, o texto base da medida provisória foi aprovada pela Câmara ontem à noite. O texto segue agora para o Senado, onde precisa ser apreciado até o dia 21, para que a MP não perca a validade. O objetivo da MP é oferecer condições para que os policiais comprem ou construam a casa própria, podendo financiar até 100% do valor do imóvel, com subsídio de até R$13 mil.
O projeto contempla profissionais das carreiras da Polícia Civil, Militar, Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais. Os profissionais podem estar na ativa, na reserva, reformados ou aposentados e devem ter uma remuneração bruta de até R$ 7 mil. O projeto também se estende aos dependentes e cônjuges dos beneficiários falecidos, em razão do exercício do cargo. Outras categorias de servidores concursados, como agentes socioeducativos, agentes de trânsito e policiais legislativos, também poderão contar com as condições especiais oferecidas pelos agentes financeiros, mas não poderão receber o subsídio. As compras feitas por aplicativo, sem precisar ir nas lojas, aumentaram quase 31% no ano passado. O volume de negócios passou dos 579 bilhões de reais. E segundo a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, esse número deve aumentar bastante esse ano. A cada 4 transações feitas com cartão de crédito, uma é por aproximação, tecnologia chamada de NFC, em que o consumidor apenas aproxima o cartão da maquininha. Essa modalidade de pagamento, por sua vez, teve um salto ainda maior de 384,6% para mais de 198 bilhões de reais. No crédito, os valores transacionados por meio dessa tecnologia em 2021 foram de mais de 111 bilhões de reais, alta de 489,1%. No débito, o número foi de mais de 58 bilhões de reais, alta de 198%, e no pré-pago foram mais de 29 bilhões de reais, alta de 1.002%. E para este ano, quando forem somadas as compras nas lojas com todas as transações financeiras feitas atualmente com o uso da internet, a expectativa da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços é de que o valor chegue a 3,2 trilhões de reais este ano. Em percentuais, o Brasil está ficando no mesmo patamar dos Estados Unidos. Os líderes nesta área são a Suécia e a Coreia do Sul. Cada vez mais usando cartão. O IBGE indicou que esse ano a safra de grãos deve bater recorde de produção, mesmo nas áreas com estiagem no país. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2022 deve totalizar o recorde de 271,9 milhões de toneladas, 7,4% acima da obtida em 2021. Os dados são do levantamento sistemático da produção agrícola divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que indica que a área a ser colhida é de 71,2 milhões de hectares, 3,8% maior que a de 2021 e 0,3% maior do que o previsto em dezembro. O arroz, o milho e a soja, os 3 principais produtos deste grupo, somados representam 93% da estimativa da produção e respondem por 87,8% da área a ser colhida. Em comparação a 2021, houve acréscimo de 5,8% na área do milho, de 7,2% na do algodão herbáceo e de 3,6% na da soja. Em contrapartida, houve declínio de 0,9% na área do arroz e de 1,7% na do trigo. Espera-se que a produção de soja totalize 131,8 milhões de toneladas, com redução de 4,7% em relação ao terceiro prognóstico, divulgado em janeiro, e de 2,3% na comparação com a produção do ano anterior. A produção de milho foi estimada em 109,9 milhões de toneladas, com crescimento de 0,9% frente ao mês anterior e 25,2% em relação a 2021. Já a estimativa de produção do arroz foi de 11 milhões de toneladas, queda de 4,9% frente ao produzido no ano passado. A Comissão de Saúde quer promover uma audiência pública para deliberar de forma conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação o projeto que prevê a instituição do Código Estadual de Vigilância Sanitária. O requerimento foi aprovado durante uma reunião na Alesc.
A Comissão de Saúde aprovou o requerimento de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso para a realização de uma audiência pública que vai discutir o Código de Vigilância Sanitária de Santa Catarina. A proposta é que a reunião seja de forma conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação. É uma matéria de alta relevância e interesse do Estado, interesse dos catarinenses, do desenvolvimento do Estado. Outro projeto aprovado tem como objetivo desenvolver campanha estadual de conscientização sobre a alopécia, doença inflamatória que causa redução de pelos em determinadas partes do corpo. A proposta também ressalta o volume de casos em mulheres, que é 9% superior aos homens. Ainda durante a reunião da Comissão de Saúde foi aprovado o PL, que institui o dia 13 de março como data alusiva à esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, considerada degenerativa do sistema nervoso e que acarreta paralisia motora progressiva e irreversível de maneira limitante, sendo uma das mais temidas doenças já conhecidas. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai imprimir um manual com a nova legislação que altera o Código do Meio Ambiente. As mudanças foram aprovadas no final de 2021 e a nova lei foi sancionada pelo governador do estado em 27 de janeiro deste ano. O manual produzido pelo Legislativo será distribuído para entidades e órgãos públicos. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai imprimir um manual com a nova legislação que altera o Código Estadual do Meio Ambiente. As mudanças foram aprovadas no final de 2021 e a nova lei foi sancionada pelo governo do estado em 27 de janeiro deste ano. O manual, produzido pelo Legislativo, será distribuído para entidades e órgãos públicos. Além disso, serão promovidas audiências públicas em datas e locais ainda a serem definidos para apresentar os principais tópicos da nova legislação ambiental. O texto construído representa a legitimidade da sociedade de Santa Catarina num projeto que desburocratiza, que dá agilidade, que leva as respostas mais rápidas ao empreendedor do nosso estado, que preserva o meio ambiente, mas, claro, que simplifica os processos, especialmente o processo de licenciamento ambiental. A decisão de fazer um manual e audiências públicas sobre as alterações no Código Estadual do Meio Ambiente foi anunciada durante reunião da Comissão Mista, criada especialmente para analisar o tema. Os deputados receberam representantes do governo e entidades ligadas aos setores agrícola e ambiental do estado. Na ocasião, Cobalcini reforçou que a nova lei mantém os cuidados ambientais, mas traz inovações importantes, conjugando a proteção ao meio ambiente com o crescimento econômico. A seguir, a AMA realiza bazar beneficente para arrecadar valores para as novas salas. A Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, da AMA, está promovendo um bazar com produtos doados de apreensões da Receita Federal. Começou hoje pela manhã e vai até o final da tarde deste sábado. Bom, a AMA está realizando um bazar com produtos doados de apreensões da Receita Federal. Sobre isso eu vou falar com o Guilherme Ranoff, ele que é diretor de eventos aqui da instituição. Guilherme, então já está sendo um sucesso as primeiras horas, né? Começou nessa sexta-feira, vai até amanhã e o pessoal pode vir aqui com boas expectativas de compra, né? Sim, nós temos muitos produtos ainda aqui no bazar. Nós temos eletrônicos, brinquedos, cremes, perfumes. Todos os tipos de produtos aqui, os 10 primeiros já entraram, já estão terminando o cadastramento para efetuar a compra e se dirigirem para suas casas. O bazar vai até amanhã, né? De que horas a que horas e como é que é efetuada essa compra? Hoje o bazar vai até às 9 da noite sem interrupção, sem intervalo para almoço ou para lanche, e amanhã das 9 horas da manhã até às 5 da tarde. E vocês, é claro, com o dinheiro arrecadado, esperam, né, fazer o que aqui na AMA? Nós temos alguns investimentos para fazer na AMA, nós temos algumas coisas para consertar aqui, para melhorar, né, para as crianças. Então, esse dinheiro que entrar, depois que finalizar o bazar, a gente vai fazer a soma e vai investir da melhor forma possível. A expectativa, né, porque a Receita dá uma estimativa para vocês de venda, é de arrecadar quanto com esse bazar? A doação era estipulada em R$200 mil.
mas é o preço sugerido, né, dos produtos. Os produtos são, dependendo da forma como eles são interceptados ali na alfândega, o policial, o responsável da Receita, coloca um valor naquele produto. Então aqui a gente estipulou uma média boa para que seja boa para a AMA receber em doação, mas também que seja boa para as pessoas virem aqui comprar. E é claro, né, Guilherme, tem aquela questão do valor mínimo para comprar e da documentação que tem que trazer. E como que estão sendo as formas de pagamento? O valor máximo é de R$ 900 por CPF, tá? Cada pessoa que entra pode comprar só com o seu CPF, não pode vir comprar com mais pessoas, não pode comprar para ninguém da fila. As formas de pagamento são Pix, dinheiro, cartão de débito e crédito em até 5 vezes. E é claro, né, a AMA sempre está precisando de ajuda, não só o bazar, mas também outras formas de doar, sempre estão disponíveis aqui, né? Sem dúvida, sempre que alguém puder passar aqui, doar alguma coisa, ajudar a instituição, a gente será sempre grato. Então tá certo, obrigado pelas informações. Obrigado. Então, para você aí que quer aproveitar, né, preços bons, produtos bons, como estão aparecendo agora nas imagens feitas pelo Magdiel Carlos, pode vir aqui no bazar, fica na Vila Zulema, localizado na Vila Zulema, tem bastante placa de identificação para chegar aqui a AMA, para você que não conhece, é fácil de achar e claro, né, você vai estar ajudando as obras da instituição. Voltamos ao estúdio. É isso aí, tem bastante coisa, muita promoção, muito estoque para renovar. Então vale a pena também você ir hoje até as 9 horas da noite ou então amanhã pela manhã aproveitar, tá? Tem até as 5 horas da tarde, fazer suas compras e ainda ajudar a instituição que tanto está precisando. Agora vamos às notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, a portaria que estabelece o novo valor do piso salarial profissional nacional para os professores do Magistério Público da Educação Básica foi assinada. Um acréscimo de 33,24%. Em 2022, portanto, nenhum profissional do magistério de escola pública poderá receber menos do que R$ 3.845,63 centavos. Os estudantes das escolas do estado voltaram para as salas de aula na segunda-feira com o novo desafio do ensino médio em vigor e com os desafios da volta 100% presencial. Começando hoje o ano letivo, e é importante nós lembrarmos, a escola é um lugar seguro de nós estarmos, dos pais, dos professores, dos alunos. Por isso, todos se vacinando na medida em que a sua faixa etária vai chegando, as medidas de segurança, sanitárias sendo tomadas no ambiente escolar. Terça-feira, o número de famílias endividadas registrou em janeiro sua primeira queda após 13 meses de alta. O balanço foi divulgado pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. 76,1% das famílias relataram estar endividadas neste começo de ano. Em dezembro, eram 76,3%, patamar recorde do levantamento. O percentual segue bem acima do registrado um ano antes, de 66,5%. O TRE iniciou o alistamento eleitoral para a faixa dos adolescentes e todo o processo é online, podendo ser feito sem sair de casa. Para isso, basta ele acessar a nossa página na internet, www.tre-sc.jus.br e acessar Título Net. Ele vai fazer a sua inscrição, a sua movimentação no cadastro eleitoral e depois, inclusive, pode baixar o e-título, que é o título digital. Quarta-feira, a Anvisa veta registro de alguns tipos de autotestes contra a Covid-19 no país. Os registros indeferidos são das empresas LMG Lasers, Med Levinson e OK Technology. As duas resoluções com os indeferimentos foram publicadas no Diário Oficial da União. A Anvisa contabiliza 33 pedidos de registro para autoteste de Covid-19, número que não considera os pedidos feitos antes da vigência da norma que regulamentou a testagem no Brasil. O prefeito Clésio Salvaro lança decreto que determina feriados e retira pontos facultativos da cidade, inclusive o Carnaval. Nós não vamos ter nem Carnaval, nem feriado de Carnaval. Portanto, no dia 28 de fevereiro, que é numa segunda-feira, nós vamos estar aqui na Prefeitura trabalhando. No dia 1º de março, dia 2 de março, dia 13 de março, nós vamos estar aqui trabalhando, na cidade de Criciúma. Não tem Carnaval, também não tem feriado de Carnaval.
aqui é trabalho. Quinta-feira, governo do estado apresentou dados atualizados sobre a pandemia do novo coronavírus. Em Santa Catarina, 80% da população acima de 18 anos já está imunizada contra o Covid-19. Na faixa etária entre 12 e 17 anos, a soma é de 50%. A preocupação da Secretaria de Estado da Saúde está com as crianças de 5 a 12 anos, que não passam de 7%. A mega liquidação de Criciúma vai chegando em seus momentos finais e as premiações já são dadas aos clientes. A gente sabe que esse é um momento muito interessante para o lojista, ele precisa fazer essas liquidações porque ele precisa comprar novos produtos, as novas coleções, as estações. Então é um momento excelente para fazer boas compras, sabe? O consumidor tem a ótima oportunidade de fazer compras com preço muito interessante, eu digo até melhor que Black Friday, e ainda poder concorrer aos vale compras. Então tá muito legal. É isso aí, com essas informações a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você, siga as nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, um bom final de semana, até segunda!